Vamos iniciar aqui a nossa conversa com a doutora Mirlândia Ribeiro, oftalmologista da Clínica Oftalmos, como a gente havia já anunciado aqui no nosso Jornal Integração, né? Ela está nos fazendo aqui uma visita, tirando um tempinho na agenda corrida de atendimentos para levar a informação a você que nos acompanha em Itapajé e também nos municípios da nossa região. Doutora Mirlândia, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Jornal Integração, bem-vinda à Atitude FM, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite, né? E eu espero ajudar e tirar as dúvidas da população. Eu faço parte da Clínica Oftalmos, que fica aqui na Osmar Bastos, número 623, próximo ao patronato. E vim para a gente conversar e tirar algumas dúvidas sobre o glaucoma, né? Muito bem. A doutora Mirlândia Ribeiro, que junto exatamente com o doutor Luiz Ribeiro, doutor Luiz já é de casa, né? A população aqui de Itapajé já conhece, em especial os amigos que acompanham aqui a Atitude 96. E os dois juntos exatamente coordenam a Clínica Oftalmos, que tem de fato levado, possibilitado a população dessa nossa região ter um serviço oftalmológico de qualidade, a exemplo do que acontece nos grandes centros, né? Fortaleza, Sobral, enfim, esses atendimentos acontecem com a devida qualidade exatamente aqui no município de Itapajé com a equipe da Clínica Oftalmos. Mas, doutora Mirlândia, vamos iniciar, portanto, com relação ao nosso tema, que é glaucoma, né? O que leva uma pessoa a ter glaucoma? O que é de fato o glaucoma? Certo. Eu vou só adiantar um pouquinho sobre o que você estava comentando. E a gente, eu e o Luiz, quando a gente decidiu montar a clínica, a ideia realmente era trazer uma oftalmologia de qualidade para o interior. A gente vê que todos os especialistas, os médicos oftalmologistas, eles se concentram mais nos grandes centros, e aí os pacientes que realmente precisam de ajuda, de exames, de cirurgia, teriam que se deslocar. Então, a nossa ideia realmente foi trazer uma oftalmologia de qualidade, tanto é que a gente montou o centro cirúrgico. Hoje em dia é consultas, exames e cirurgias dentro de Itapajé. E aí, como eu estava falando, nós somos subespecialistas. O doutor Luiz é especialista em catarata e cirurgia refrativa. E eu sou, além de médico, oftalmologista, eu sou subespecialista em plástico ocular e vias lacrimais. Então, assim, realmente é um benefício muito grande para a população que a gente venha para cá e faça o trabalho que estamos fazendo aqui. A população no interior tendo esse serviço com a mesma qualidade que encontra nos grandes centros, né? Com certeza. Muito bem. E o glaucoma? O que é e o que leva uma pessoa a ter glaucoma? Pronto. O glaucoma é uma neuropatia, é uma doença do nervo do olho, certo? Os pacientes que têm mais risco de ter glaucoma são os pacientes que têm uma história familiar, quando alguém na família tem glaucoma, outras pessoas têm tendência de ter. No livro ele diz que os pacientes míopes têm essa tendência maior de ter também, né? Pacientes automíopes, pacientes que têm uma história familiar. A raça negra também é um pouco mais acometida do que os brancos. Isso aí é o que a gente encontra para falar sobre o glaucoma. Ok. Tem uma idade assim específica onde é mais comum o surgimento do glaucoma? Não, na verdade o paciente ele é totalmente assintomático, e isso é a base do exame oftalmológico, né? A gente suspeitar e tratar antes que o paciente tenha a baixa de visão. Mas como é que se identifica isso? Só indo no médico mesmo? Isso, o médico oftalmologista na consulta de rotina. Se ele tem os aparelhos adequados para examinar o paciente, na consulta de rotina ele consegue suspeitar do glaucoma, e aí ele vai começar a investigar, solicitar exames. Quem não tem o hábito da consulta de rotina? Aí pode passar batido. É um risco grande. É sim. E a partir do momento então que é feito o diagnóstico, como é que é o procedimento, os passos seguintes? Pronto, na consulta a gente pode observar ou um aumento da pressão do olho, ou um nervo óptico um pouco aumentado de tamanho, aí vem a suspeita da doença e a gente solicita os exames. Nos exames a gente observa espessura de córnea para ver se realmente dá o diagnóstico do glaucoma. Quando o diagnóstico é dado, o tratamento é com colírios que têm que ser usados para o resto da vida, certo? E muitos pacientes chegam e dizem: doutora, quando a pressão do olho está alta, o olho dói. O olho não dói.
O paciente não tem sintoma. Ah, mas o glaucoma cega, eu estou achando minha vista embaçada. O paciente não nota. Ele só vai realmente perceber a perda de visão quando o glaucoma já está bem avançado e com perda de visão irreversível. Uma vez que é perdida a visão, ela não volta. O nosso trabalho é evitar a perda e depois que perder, a gente tenta manter o paciente enxergando sem evoluir, né? Então, antes de começar exatamente a ir perdendo a visão, aparentemente não tem nenhum sinal que seja perceptível para a pessoa. Não, só a história familiar mesmo. Muito bem. 12 horas e mais 56 minutos, agora já são 12h56. A gente está conversando com a doutora Mirlândia Ribeiro, oftalmologista da Clínica Oftalmos, aqui no nosso jornal Integração. Quem tem o glaucoma, doutora Mirlândia, o procedimento é o quê? É cirúrgico? Não, o tratamento do glaucoma é com colírios. Só colírio? Colírios. Óculos não? Não, o óculos faz o paciente enxergar. Mas se o paciente tem uma doença no olho, ele pode ir diminuindo a visão e aí mesmo com o óculos não melhora, né? Então, assim, o tratamento é colírios. Nós temos 4 tipos de colírios diferentes. A gente começa aos poucos para ver se a pressão fica numa média boa para o glaucoma do paciente. E aí vai acrescentando colírios até chegar aonde a gente quer. Em último caso, se a pressão não conseguir ser estabilizada com a medicação, aí sim a gente pensa no plano B, né? Em cirurgias para tentar diminuir mais a pressão do olho. Ok. 12 horas e mais 57 minutos, 12h57. Existem tipos diferentes de glaucoma ou não? Existe sim. O glaucoma crônico, né, o glaucoma de ângulo aberto, é um glaucoma que o paciente não tem sintoma, é esse que a gente conversa, é o que mais acontece, que a gente tem que realmente suspeitar na consulta de rotina e tratar antes de haver perda de visão. Já o glaucoma agudo é um glaucoma onde a pressão do olho do paciente ela sobe muito e muito rápida. E aí realmente o paciente evolui com muita dor, mas é uma dor que leva ele a procurar um hospital, porque não consegue nem dormir. É uma dor associada a náusea, a vômitos, realmente é uma coisa bem aguda, né? E aí o tratamento realmente tem que ser imediato, que é para tentar salvar o olho, tá? Ok. Existe, para quem está nos acompanhando agora, a senhora falou aí da questão da consulta de rotina. Qual deve ser a periodicidade que a pessoa deve buscar exatamente o especialista? Pronto, nos pacientes que não têm doença, né, que não tem nenhum diagnóstico, que é só para consultas de rotina, é uma vez por ano, tá bem. Agora, o paciente com diagnóstico de glaucoma que está sendo acompanhado, no início a gente pede consultas de 3 em 3 meses, até mesmo para a gente conseguir estabilizar a doença. Após isso, a gente pode dar um espaçamento maior entre as consultas, de 6 em 6 meses, e na intenção de conseguir estabilizar a doença. Ok. Essa questão de quem tem diabetes, quem é hipertenso, esses pontos aqui, interfere de alguma forma, de algum modo, no sentido a piorar, a tornar mais crítico o estado de quem tem glaucoma, por exemplo, não? Não, mas a hipertensão e a diabetes causam outros problemas no olho que acaba que quando junta e aí vira um problema maior, né? Mais sério, né? Mais sério. Então, assim, o paciente hipertenso e diabético, o que a gente vê muito no consultório eu tenho uma pressão alta do corpo, mas eu usei a medicação, já tá boa, eu parei. Não existe isso, é a mesma coisa do glaucoma. Então, quando você tem um diagnóstico de hipertensão ou de glaucoma ou de diabetes, o uso da medicação é crônico e contínuo. Se suspender, vai subir novamente, né? E quem tem glaucoma pode também desenvolver outro tipo de doença na vista? Sim, catarata é uma doença que todo mundo um dia vai ter, né? Que é o envelhecimento normal do olho. O glaucoma, que tem mais essa parte de história familiar. Aí os pacientes com diabetes também podem evoluir com retinopatia diabética e tem um risco mais aumentado de ter glaucoma agudo, certo? E outra coisa importante para comentar é o uso da medicação do glaucoma. São colírios que dão muito efeito colateral. Então, são colírios que causam irritação, ardor, lacrimejamento. Tem colírio que deixa os cílios maior, a borda do olho mais escura.
Então, são colírios que não são agradáveis de usar. E a maioria dos pacientes, eles abandonam o tratamento pelos efeitos colaterais. Essas reações são permanentes durante o tratamento ou é só no início? São permanentes. É um efeito colateral do colírio mesmo. Então, assim, o nosso trabalho é tentar deixar o paciente usando o colírio da melhor forma possível e que ele consiga suportar os efeitos colaterais, né? Mas todos os colírios dão um certo tipo de efeito. Ok. Bom, já 1h pontualmente, doutora Mirlândia, que mais informações e outras informações referentes ao glaucoma, a senhora pode estar repassando aqui ao nosso público ouvinte. Pronto. A importância do exame de rotina para a gente ter um diagnóstico precoce. Eu costumo dizer que nós estamos aqui em Tapajé, não é simplesmente para passar um óculos, né? A gente está aqui para fazer nossos pacientes viverem o resto da vida enxergando. E para isso a gente precisa examinar, precisa investigar, precisa fazer consultas de rotina, mesmo não estando sentindo nada, e para evitar possíveis cegueiras, né? E aí, a questão do glaucoma, o diagnóstico realmente é feito em consultas. Dentro da ótica, o médico não consegue dar um diagnóstico porque ele não tem aparelho suficiente para examinar o paciente. Então, realmente tem que ir na clínica, tem que ser examinado na lâmpada de fenda e tem que ter o cuidado de conversar, de procurar uma história familiar, né? E o tratamento fundamental. Então, assim, uma vez que é diagnosticado glaucoma, tem que usar a medicação para o resto da vida. Ah, doutora, mas a pressão do olho normalizou e eu suspendi. Isso não existe. Uma vez dado o diagnóstico, tem que ser usado a medicação. Muito bem. O glaucoma, doutora Mirlândia, ele está, de fato, entre as doenças que mais acometem pessoas, doenças oftalmológicas? É a segunda causa de cegueira irreversível no mundo. Então, realmente, é bem frequente, né? E assim, catarata cega, mas o paciente opera, ele volta a enxergar normal. O glaucoma, não. Uma vez que o paciente perde a visão, não existe, até hoje, na literatura, nada que faça o paciente voltar a enxergar. Né? Então, o fundamental é o diagnóstico precoce e o tratamento e acompanhamento da doença. Agora já 1h mais 2 minutos, eu queria lhe agradecer pela visita, sei que a senhora tem ainda exatamente uma agenda a seguir de atendimentos aqui em Tapajé e a gente espera ter outros momentos, inclusive com outros assuntos, outros temas aqui no nosso Jornal Integração. Acho que é importante aproveitar exatamente a possibilidade de conversar com um especialista para levar essa informação, essa orientação à população, mas eu deixo a senhora à vontade para algo mais que a senhora queira estar repassando aqui aos nossos ouvintes. Pronto, eu gostaria de dizer que eu estou à disposição. Certo? Nós temos atendimentos na clínica toda semana, toda segunda com o doutor Iano, toda quarta com o doutor Luiz e toda sexta comigo. Então, não tem mais motivo da população itapajense não tem desculpa cegar, porque nós estamos aqui para ajudar, certo? E a gente fica situado ali na Osmar Bastos, número 623, próximo ao patronato. Nosso telefone para contato é 85-99167-8334. E agradecer o espaço, agradecer... Só antes de fechar, Irauçuba logo vai ganhar também lá uma sede, uma filial de vocês, né? Isso, provavelmente agora em junho, nós já começamos o atendimento em Irauçuba. Na verdade, Irauçuba, a gente pretende ter o contato com o paciente, né? Na sede de lá, nós não conseguimos fazer procedimentos mais complexos. Lá vai ser realmente ter o contato com o paciente, ficar mais acessível para o paciente do interior e exames e cirurgias aqui em Itapajé. Muito bem, é pertinho, né? É. Muito bem. Doutora, obrigado pela visita. Eu que agradeço. Conversamos então aqui no Jornal Integração com a doutora Mirlândia Ribeiro, oftalmologista da Clínica Oftalmos.